Um ótimo dia para você, muito bom ter a sua companhia aqui na Rádio Mais, 8 horas e 47 minutos. E já está comigo aqui nos nossos estúdios o vereador Denian Couto, do Podemos. Bom dia, Denian, bem-vindo! Bom dia, TT. Que alegria falar contigo. Quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Mais, mas antes de qualquer pergunta eu preciso contar para você aí do outro lado do rádio, que você não sabe, mas eu conheço a TT há mais de uma década, são mais de 15 anos. Exatamente. Nós trabalhamos juntos por aí. Por aí. E aí, agora te reencontrar depois de tantos anos e te ver assim, bem, feliz. É muito bacana, viu, TT? Um beijo no teu coração. Estou muito feliz de dividir esse espaço aqui contigo. Eu estou muito feliz em recebê-lo aqui ao vivo em nossos estúdios. Estúdio improvisado, como você está vendo. Estamos em reforma. FM, vem novidade, vem coisa boa por aí. A Rádio Mais crescendo, Denian. Agora vamos falar um pouco, deixa eu te apresentar para quem porventura não te conhece. O Denian Couto tem 46 anos, é gaúcho, gremista, natural terrível de sobre Olha isso. só, hein? Trocamos de lugar, por sinal. Natural de Porto Alegre, trabalha como jornalista em Curitiba desde 2005, já passou por diversas emissoras. Foi eleito na eleição de 2020, vereador de Curitiba, com a maior votação do Partido Podemos, 7.005 votos. Denian, o que te levou a ser candidato? TT, assim... o que me levou a ser candidato foram duas questões. A primeira é o exercício do jornalismo político há tantos anos, né? Eu faço jornalismo político desde sempre. Então, o acompanhar da vida política sempre despertou em mim uma paixão por esse mundo, o mundo da política, o mundo da coisa pública. E a segunda foi uma indignação ao modelo tradicional de se fazer política. Sempre os mesmos políticos, sempre fazendo a mesma coisa. E eu disse, eu vou ouvir muitos ouvintes, muitos telespectadores, muitos amigos, a família, todo mundo dizendo, chegou a tua hora, vá. E eu digo, então eu vou. E apresentei o meu nome, eu fiz uma campanha sem dinheiro praticamente, TT, só na raça, no gogó, né, falando com os ouvintes, com os amigos. E eu tive essa votação que eu considero estratosférica. Mas o que me levou para a política foi enfrentar a política tradicional. E eu hoje sou uma espécie de cisco no olho dos políticos tradicionais. Eles precisam me aguentar todos os dias lá, dizendo que não é do jeito que eles querem que seja, né? Então foi isso que me levou. Inclusive na campanha você sempre dizia isso, que teu objetivo principal era enfrentar a política tradicional. O que você quer dizer com isso? Dizer de que as práticas que são corriqueiras, que eu vou dar exemplos aqui, elas precisariam mudar. Por exemplo, eu assumi no dia 1º de janeiro de 2020, no ano passado. A partir do momento que eu disse, assim o prometo, que eu fui empossado vereador, eu estava com o meu computador aberto e apertei o Enter. E encaminhei um ofício para abrir mão do carro, da gasolina e do vale-selo. E não só isso, não adianta só devolver. Você tem que brigar para que os outros devolvam também. Sim. E fui à tribuna para dizer o recebimento do carro e do combustível é imoral. Porque enquanto o cidadão que está nos ouvindo agora para ir trabalhar, ou ele paga a gasolina do bolso, ou ele tem que enfrentar um transporte coletivo que nós conhecemos muito bem a qualidade, ou ele não tem como. E agora, a população tem que pagar o conforto do vereador, do carro e do combustível? Eu entendo que não. Vale selo no ano de 2020, TT? Isso é bizarro. Chega a ser inacreditável, né? E a partir daí, políticas e projetos que sejam diferentes. Eu tenho uma série de projetos para dar transparência. E toda vez que você fala em dar transparência, a política tradicional não gosta. Uhum. Tem um projeto que eu estou brigando para aprovar, que é o de dar transparência ao IPTU. Difícil, porque a política tradicional não tem interesse. Projetos de portal da transparência que sejam mais claros. E, enfim... Então é entrar na política para fazer diferente do que eles fazem. E sem medo do confronto, né? Porque eu não tenho medo de briga, né, TT? Então no plenário eu vou para cima. E acho que essa é uma marca bacana, assim, do que eu tenho gostado de fazer. Agora, você é formado em jornalismo e em direito. É mestrado e doutorado na área do direito constitucional. O fato de conhecer tão bem as leis te ajuda no trabalho de vereador? Ajuda muito, ajuda demais. Porque você consegue fazer uma discussão também de dizer o seguinte, olha, o teu projeto, embora ele venha dotado de boa intenção, ele é inconstitucional, ele não tem como prosperar. E isso tem servido como freio também para aqueles que querem fazer demagogia.
Eu vou fazer um projeto que vai pintar a casa de todo mundo e vai fazer a calçada de todo mundo. Esse projeto, ele afronta a lei, ele não tem como ser aprovado. Então, você faz uma discussão para derrubar demagogias. E isso também é bacana. Eu acho que é possível fazer uma política diferente, viu, TT? De levar uma conversa para o eleitor e para o cidadão para tirar essa fantasia de que o governo tudo vai fazer, de que vai dar tudo certo, enfim. Agora, Denian, uma coisa que me chamou bastante a atenção aqui, você tem 33 pedidos de informação para a Prefeitura, e entre eles, os gastos da Prefeitura de Curitiba com publicidade e propaganda. Isso também é outra barbaridade, né? Pois é, nós somos jornalistas, a gente conhece bem essa relação, né, TT? Uma relação de independência, e aí a Rádio Mais, ela tem essa marca, né, de poder fazer o jornalismo do jeito que ele é. E quem te conhece sabe disso, que você não está no bolso de ninguém Graças a Deus. E jamais estará. Esse é o lado jamais bacana. estive. Pois é. Então, o que a gente quer como jornalista? De que não tenha pressão econômica e de que nós entendamos quem é, afinal de contas, que recebe esse dinheirão todo. Isso é nebuloso. Eu acho que o cidadão tem o direito de saber quanto que foi investido na Globo, quanto foi investido na Record, quanto foi investido no SBT, quanto foi investido na Bandeirantes, quanto foi investido nas outras rádios, nos portais de internet, quais são os blogueiros que estão recebendo dinheiro da prefeitura. Porque se isso não dá transparência, como é que a gente vai saber onde está indo o dinheiro público? Dinheiro público não, dinheiro nosso. Nosso, né? Que a gente paga do imposto. Eu costumo dizer o seguinte, você chega em casa depois, cansado de um dia inteiro de trabalho, você acende a luz de casa, liga o interruptor, está pagando imposto. Vai tomar um copo d'água, está pagando imposto. Vai no supermercado comprar 1 quilo de feijão, está pagando imposto. Vai na farmácia comprar uma aspirina, está pagando imposto. A gente paga imposto quando respira e depois de morto. Uhum. O poder público tem que dizer onde o nosso dinheiro está indo. E dizer onde vai o dinheiro da comunicação, né, TT? É o mínimo, né? No mínimo. Álvaro Vilbrantes. TT, nós temos um ouvinte na linha que quer fazer uma pergunta para o vereador. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Manuel. Fala, seu Manuel, tudo bem? Está falando aonde? Tudo, Alto Boqueirão. Fique à vontade, pode fazer a sua pergunta para o vereador. Eu queria perguntar para o Denis, que é sobre isso aí daí. Só isso aí que eu queria perguntar para ele. Manuel, um grande abraço para você, muito obrigado pela tua audiência, um beijo a todos do Alto Boqueirão. O que o Manuel se refere é da legislatura passada, quando estava no meio da pandemia, em 2019, quando não tinha sessão plenária na Câmara de Vereadores, e os vereadores, mesmo sem andar de carro, com tudo fechado na cidade, podiam dar 5 ou 6 voltas ao mundo, de tanta gasolina que eles gastaram. Quando eu entrei, Manuel, a primeira coisa que eu fiz foi abrir mão da gasolina. Porque isso é absolutamente imoral. E ele está certíssimo. Certíssimo sobre isso. Quantos, além de você e o Marcelo Facnello, que inclusive esteve aqui e relatou pra gente que também abriu mão, quantos abriram mão, Denian? São 8 ou 9, não lembro bem, acho que 8. Olha, merecem minhas palmas. O Facnello abriu mão. As vereadoras do Partido Novo também abriram mão. Professor Euler. Eu não quero cometer injustiça de faltar com os nomes. Mas foram 8 os vereadores a abrir mão. E é um ato, é mais do que a economia que você faz. É dar o exemplo, né, Tetê? Ah, sim, com certeza. Dar o exemplo. Você tem filha. Você sabe o exemplo que a gente tem que dar para os nossos filhos, né? E esse é um exemplo que tem que ser dado para a política também. Denian, nesse primeiro ano de mandato foram 22 projetos de lei. Como a gente estava falando, você já falou da questão da abertura da caixa preta do IPTU, que isso é muito difícil. O IPTU em Curitiba, eu, pelo menos, jornalisticamente, eu vejo que a URBS é a coisa mais blindada que a gente tem na nossa cidade. Sem dúvida. Dificílimo. Sem dúvida nenhuma. Dificílimo encostar, pesquisar, reportar, inclusive fazer reportagens. A URBS é muito blindada. E aí, você fala do Código Municipal de Defesa do Consumidor. O que seria isso? Nós temos o Código Federal, né? O famoso Código de Defesa do Consumidor. A defesa do consumidor, ela tem espectro municipal. Todo município pode ter a sua lei própria. E no nosso Código de Defesa do Consumidor, ele visa criar mecanismos para que o cidadão de Curitiba possa ter um serviço mais facilitado
na defesa do que é o seu direito, né? O direito do consumidor. Nós, no Paraná, somos agraciados de ter, talvez, o melhor PROCON do Brasil com a Cláudia Silvano. Sim. Cláudia Silvano ela é técnica, né? Ela não é política, ela é espetacular. Mas a gente não pode ficar à mercê de uma pessoa. A gente precisa ter o nosso PROCON sistematizado no município de Curitiba também. A gente fala aqui muito para São José dos Pinhais, né? Eu sei que os vereadores muito ouvem aqui a rádio. Seria muito bacana que um vereador de São José dos Pinhais fizesse um código municipal também de defesa do consumidor para proteger o cidadão daqui contra as coisas daqui, que estão erradas aqui, né? É o tipo de lei que é necessária, porque dá dignidade, de que as pessoas não sejam enganadas. Que quando vão comprar uma peça de roupa ou uma geladeira, tenham mecanismos para, se tiver algum problema, poderem devolver o seu produto, receber o dinheiro de volta. E se você tem a legislação municipal bem feitinha, isso facilita demais a vida do cidadão. Outra coisa que me chamou a atenção no seu trabalho... Ai, gente, só o DNA. Acabar com as homenagens em nome de rua. Deu, né? Quem disse que o trabalho do vereador é dar nome de rua? Pois é. Sabe, Tetê, já foram aprovados, desde que eu estou na Câmara lá, eu não sei o número exato, mas pelo menos uns 50 nomes de rua. Meu Deus. Pelo menos. Em um ano. Em um ano. E eu votei 50 vezes não. Eu fui o único vereador do município de Curitiba a votar não a nome de rua. Curitiba tem 200 nomes sobrando, já aprovados, de ruas que sequer existem. Ave Maria. Já tem, olha só, tem 200 nomes já aprovados de ruas que não existem. E aí os vereadores continuam aprovando o nome de rua que não tem nem rua para pôr o nome. Nem onde enfiar. Exatamente isso. Aí eu vou lá e voto não. E eu tenho uma proposta de mudança no regimento da Câmara para a questão da além do nome de rua, de acabar com a votação do voto de congratulação e aplauso. O que tem? Os vereadores se reúnem lá, votos de congratulação e aplauso para a jornalista Ana Tereza Mota. Os que concordam permaneçam como estão, aprovado. E eles fazem lá 10, 15, 20 votos de aplauso por dia. Imprime um diploma, aí está escrito lá, o vereador fulano de tal concede aplausos a Ana Tereza. Daí vem aqui, te entrega o diploma, tira uma foto e posta na rede social. Isso não é atividade de muita vereador. Perda de tempo, né, Denian? Nossa. Nome de rua, homenagem, esse tipo de coisa, sendo que os vereadores são os fiscais do município. Isso. E deveriam estar perdendo o seu tempo, né? Não que não seja perda de tempo, gastando o seu tempo, melhor dizendo, fiscalizando o município como é o seu papel. Exato. O nosso papel é de fiscal. Sim. E a fiscalização a gente vê que é muito fraquinha, né? Na real mesmo, se fiscaliza muito pouco. E esse não é um problema só da Câmara de Curitiba, esse é um problema de todas as câmaras de vereadores. Com certeza. Todas. E aí o que acontece? Falta por parte da população fiscalizar o vereador, que é o seu fiscal. É isso aí. Ponto. Se o cidadão vai lá e vota no vereador, depois ele esquece em quem ele votou, né? E esse é um problema sério, a gente tem que guardar bem. Tetê, esse ano a gente vai às urnas. Nós vamos votar para deputado estadual, que é quem fiscaliza o governo do estado. Nós vamos votar para deputado federal, que é quem fiscaliza o governo da União. Nós vamos votar uma cadeira de senador, no governador e no presidente. Quando chega a eleição, todo mundo presta atenção na eleição do presidente. Em segundo lugar, presta atenção na eleição do governador. E esquece as outras. E a gente tem que aprender, num exercício de democracia, que a gente tem que prestar muita atenção no deputado estadual e no deputado federal que a gente vai votar. Porque eles são os nossos representantes. Quem nos representa é o deputado estadual e o deputado federal, e é ele quem fiscaliza o governo. Aí a gente vota de qualquer jeito. E tem que votar melhor justamente no deputado estadual e no deputado federal. E esquece e depois não lembra em quem votou, não tem como cobrar. Isso tem que ser feito de uma maneira, assim, com garra mesmo, não dá para esquecer. Álvaro Vilbrantes, registrando as participações. Tetê Mota, tem aqui a participação do Ivonei Silveira, que também é aqui do Boqueirão, e ele faz um convite para o vereador. Bom dia a todos da Rádio Mais, é Ivonei do Alto Boqueirão. Gostaria de perguntar para o vereador, quando é que ele vai passar na rua Odir Suzin, no Alto Boqueirão? Eu moro na casa 121. Gostaria muito que um vereador passasse aqui nessa rua.
Um abraço, tudo de bom. Ivonei Silveira, que mora aqui no Alto Boqueirão. Se o Ivonei estiver em casa, quando eu sair daqui da rádio, eu já passo ali. É caminho, né? Olha aí, caminho. Ivonei. Se o Ivonei estiver em casa, eu faço questão, mas prepara o café, né, Ivonei? O Ivonei Me faz um inclusive, cafezinho preto para eu tomar quando chegar aí. ele né? é um dos nossos ouvintes mais engajados com a política, É né, verdade, Álvaro Vilbrantes? Ele é uma pessoa que participa acompanha, seja a política nacional, estadual, municipal, ele é uma pessoa que participa e acompanha bastante a política. Sabe, TT, que eu sou muito grato a cada um dos 7.005 votos que eu tive. Muito grato. Mas eu tenho uma gratidão gigantesca pelo Boqueirão e pelo Alto Boqueirão. Porque foram os bairros que mais me deram votos. Então, você desperta um carinho. Assim, eu não sou um vereador de bairro. Eu fiz voto em todos os bairros da cidade e em praticamente todas as urnas. O que é uma... Poxa vida, eu fiz voto do Cachimba ao Batel. Em todas as urnas da cidade. Então, isso... Eu não tive nenhuma urna, assim, tem os vereadores, assim... Pô, eu fiz 100 votos numa urna. A urna que eu mais fiz voto, eu fiz 8. Em compensação, eu fiz voto em todas as urnas da cidade, inteira, praticamente, né? E eu tenho um carinho enorme pelo Alto Boqueirão, vou passar na casa do ouvinte. Se ele estiver em casa, Ele né? confirmou aqui, vamos ver. Pode vir, vereador. Tô lhe esperando. Um Aí, ó. abraço. Faz o café aí, Ivonei, faz o café. E esse eu não me... Ah, não, ele é catarinense. Eu ia falar que ele era do Sul também, mas ele é aqui de Santa Catarina. O Girê Camargo, também, nosso outro ouvinte, também confirma a audiência e quer saber do vereador. Bom dia, TT e equipe. Dia. Um forte abraço no vereador, sempre admirei ele. E muito mais agora, descobrindo que ele é um gaúcho de 4 roçados. Eu sou um paranaense, filho de paulista e 100% tradicionalista. Amo a tradição gaúcha. E quero dizer ao Denian, ao vereador Denian, saia candidato a deputado estadual, Denian, e nós vamos eleger você. Porém, não tira o seu nome de vereador, por gentileza. E só porque você é gaúcho e está fazendo uma ótima legislação, você ganhou mais uma vez o meu voto, ok? Um forte abraço desse que nos fala, Gerê Camargo. Aqui do Sítio Cercado. Olha aí, Muito ó, bom. o Gier é um dos 7.005. Então, isso... Achamos um. TT, sabe, a gente quando trabalha com a coisa pública, a gente tem muita decepção, né? Você tenta fazer, às vezes dá na trave, às vezes chuta, sai pela lateral, não chega nem na linha de fundo. A gente tem muita decepção, mas mensagens como essa do Gerê valem a pena, né? Vale. Faz tudo valer a pena. Eu quero mandar um beijão no coração dele e agradecer muito o apoio e o carinho. Denian, antes da gente finalizar, vamos falar de 2022. O que tem aí pela frente? Quais continuam sendo as suas principais metas e enfim, teu carro-chefe aí na Câmara esse ano? Olha, esse ano é um ano eleitoral, portanto, ele é um ano mais difícil, porque as coisas ficam mais sensíveis para a classe política. A classe política fica com medo de enfrentar temas polêmicos. Você sabe muito bem como é que é. Pois eu vou fazer exatamente o contrário. Eu vou aproveitar o ano eleitoral para tentar aprovar todos aqueles projetos em que o vereador não pode dizer não. Então, os projetos de transparência todos, ou eles passam agora, ou é mais difícil de passar. Então, você pode cobrar. Ué, mas você não defende transparência? Vamos junto. Então, esses projetos de transparência, para que o cidadão saiba o que acontece com o nosso dinheiro, eu vou investir pesadamente neles. Um outro tema que eu estou na bronca é com os radares de trânsito da cidade. Se colocou um monte de radar em Curitiba, radar de 50 por hora, em vias que podem comportar 60 quilômetros horários, e eu tenho cobrado a prefeitura que tudo bem instalar o radar, então, mas me dá a explicação técnica de por que é 50, por que o radar de 50 por hora está nesta rua e não naquela outra, por que o radar tem que estar escondido atrás de árvore, por que esse tipo de questão que a gente sabe que é arrecadatória. É a famosa indústria da multa. E o outro ponto é o transporte coletivo. Você falou muito bem, né, TT? A caixa preta da URBS. É uma caixa preta. Então, o tema do transporte coletivo, o Senado Federal já aprovou e a Câmara vai aprovar socorro emergencial de subsídio para empresa de ônibus, de município. Ainda assim, a prefeitura vai elevar o valor da tarifa aqui ou vai segurar o valor da tarifa? Vou brigar para que não suba. Então é assim, as caixas pretas e a transparência, e aproveitar o ano eleitoral para isso. Porque agora é a hora. É pé no fundo, é pé na tábua. E eu trabalho muito, viu, TT? Eu sou... Ah, eu sei, isso é Caxias. Eu sou Já Caxias, trabalhei né? com o Denian. É Caxias. Denian Couto, só posso agradecer a tua presença.
a gentileza de vir até aqui os nossos estúdios em São José dos Pinhais. Já está convidado para vir na inauguração do estúdio novo. Tô dentro. Quando virar FM 88.9, logo, logo estamos no Dial, no FM. Parabéns pelo seu trabalho e continue incomodando, Denian. Tamo junto. Porque o que a gente quer aí na política, eu até estou trazendo aqui diversos vereadores que são o primeiro mandato. Isso, é legal. Você, o Faquinello, Márcio Barros, Amália Tortato, Sidney Tualdo, trouxe diversos vereadores que estão na Câmara pela primeira vez. E eu acho que o povo acredita nessa força da renovação para a gente ter aí, fazer uma página diferente dessa história. Sem dúvida. E eu quero te agradecer muito, TT, pelo espaço, evidentemente, pelo bate-papo. Estou muito feliz de te reencontrar. Eu também. E... a gente viveu momentos maravilhosos lá atrás, né? Num tempo em que ainda havia um jornalismo de televisão que era até mais romântico, né? Sim, assim, sim. de você, raiz, né? Mas as coisas caminham e você é uma jornalista muito talentosa que está tocando Obrigada. esse programa maravilhosamente bem. Quero cumprimentar os ouvintes, dizer aos ouvintes que quiserem acompanhar o meu trabalho, podem entrar no meu Instagram. É @DenianCC. Tudo junto, DenianCC. Ou escreve lá Denian Couto, que vai aparecer, e eu vou ficar muito honrado de ter você também como seguidor. Álvaro, muito obrigado. Se eu tivesse a voz do Álvaro, eu era apresentador do Jornal Nacional, amigo. É o bonitão da rádio. O bonitão. O bonitão. Gente, muito obrigado. Obrigado mesmo, TT. Obrigada, Denian Couto. Obrigada a todos que ficaram com a gente até agora no Notícias da Mais, primeira edição.